Fala, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal. Nessa segunda-feira, dia 12 de maio de 2025, não temos uma grade tão extensa aí de jogos, mas temos os jogos que a gente tem hoje, são jogos importantes e decisivos aí, tanto na Europa, aqui no Brasileiro também, tá no começo da temporada, mas já tem alguns times aí em crise, como eu falei no vídeo anterior, e tivemos muitos jogos bons, corresponderam às nossas expectativas nesse fim de semana, e vamos embora começar mais uma semana aí, falando desses jogos que eu separei para vocês, mas antes não esqueça de deixar o like de vocês aí no vídeo, e quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí para dar aquela fortalecida no meu trabalho, e vamos embora para mais um videozinho aqui nessa segunda-feira. Então já vamos começar lá na Itália, no nosso salão de festa, que já tem um jogo aqui muito decisivo, que mexe na parte de baixo da tabela e na parte de cima. 1h30 a gente tem aqui Venezia e Fiorentina. O Venezia, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, 18º lugar, e vai jogar a vida hoje aqui para tentar ultrapassar o Lecce e sair da zona de rebaixamento. Tá apenas 1 ponto de diferença, joga em casa e essa é a oportunidade. Só que pega o bom time da Fiorentina, que está aqui em 9º lugar e ainda sonha com uma vaga em alguma competição internacional da próxima temporada. E também é uma boa oportunidade para a Fiorentina ganhar esse jogo aqui e chegar nessa zona de classificação aí. Então temos um jogo aqui decisivo para os dois times, principalmente para o Venezia, que precisa ganhar para sair dessa situação delicada aí que se encontra. Eu tenho uma tip pronta aqui para gente para esse jogo, por esse cenário que eu acabei de falar para vocês. Nosso tip pronto vai ficar da seguinte forma: intervalo entre 1 a 5 gols. Por quê? Apesar de ser jogo que puxa um pouco para under, são duas equipes que precisam da vitória, então eles vão ter que sair para o jogo. Então eu vejo saindo gols nesse jogo. Vamos pegar esse intervalo entre 1 a 5 gols. Vamos pegar mais de um cartão no segundo tempo, pela característica do hábito. O Venezia também é um time que toma muitos cartões, então vamos pegar aí mais de um cartão no segundo tempo. E 2 ou mais defesas do De Gea, goleiro da Fiorentina, goleiro famoso aí, já jogou por grandes clubes da Europa e hoje está na Fiorentina, que também é um grande clube. Então assim vai ficar a nossa tip pronta para começar essa segunda-feira, nossa primeira tip da semana. Intervalo entre 1 a 5 gols, mais de um cartão no segundo tempo e 2 ou mais defesas do De Gea, odd 1,61 para a gente começar lá no campeonato italiano. Também no campeonato italiano, só que 3,45, a gente tem outro jogo decisivo, esse aqui mais na parte de cima da tabela. Os dois times não estão tão pressionados assim em relação ao rebaixamento, mas são dois times grandes, gigantes na verdade lá da Itália, Atalanta e Roma, que se enfrentam aqui no confronto praticamente direto. A Atalanta está em terceiro lugar com 68 pontos, está confortável ali dentro da zona de classificação para a Champions League da próxima temporada, mas precisa da vitória jogando em casa para confirmar. E pega a Roma, que está em quinto lugar, hoje indo para a Liga Europa, mas se ganhar, entra na fase de classificação, na zona de classificação também na Champions League. Por quê? A Roma está em quinto lugar ali com 63 pontos, mesmo número de pontos da Juventus, que está em quarto lugar. Ou seja, até um empate pode colocar a Roma ali dentro da zona de classificação para a Champions League da próxima temporada. Então é um jogo decisivo aqui de duas equipes que sabem fazer muitos gols, tem muito potencial para fazer gols. E a gente tem uma tip pronta aqui, já que é um jogo decisivo. Eu deixei a tip pronta para esse jogo da seguinte forma que vocês já estão vendo aí na tela. Intervalo entre 1 a 5 gols, não vejo saindo mais de 5 gols nesse jogo, mas com certeza a gente não pode ter, né? Mas provavelmente teremos gols aqui nesse jogo, porque as duas equipes vão jogar de forma aberta e tem potencial para fazer gol. E vão pegar mais de 3 cartões também, pelo cenário do jogo ser decisivo e pela média alta do árbitro. Dá uma odd de 1,70 para a gente fechar nossas duas tipes prontas para a gente começar já a semana lá no campeonato italiano. Antes de vir falar aqui do Brasileirão Série A, Série B, que eu separei 2 jogos para vocês, vamos dar uma passadinha lá na Argentina, que 8h30 tem River Plate e Barraca Central. Começou o playoff lá no campeonato argentino e o River jogando no Monumental, para mim aqui é muito favorito. Nesse momento tá pagando 1,40 pela vitória do River, e no campeonato argentino as odds sobem muito mais rápido do que na Europa e até aqui no Brasil. Então quando chegar a 1,60 essa vitória do River aí, eu vou estar pegando, porque o River jogando em casa contra o Barraca Central, apesar do Barraca Central ter feito uma boa campanha aí, surpreendente no campeonato, aqui o River é muito favorito. Então se bater 1,60 ali no meio do primeiro tempo, 15, 20 minutos, bater 1,60 essa vitória do River, até 30 minutos, se bater 1,60 eu tô pegando essa vitória do River Plate lá no playoff do campeonato argentino contra o Barraca Central. Vindo aqui pro Brasileirão, tem um jogo que eu separei aqui 7 horas lá na Série B, jogo entre Botafogo de São Paulo e Atlético de Minas Gerais. Por que esse jogo me interessa?
porque são dois times que são muito over nessa Série B, pelo menos começaram essa Série B aí sendo muito over. Os últimos 5 jogos de cada time tivemos muitos gols, e é o que eu espero também para esse jogo aqui. O Botafogo de São Paulo, o último jogo dele venceu o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada por 4-1, foi o resultado mais surpreendente dessa Série B. O Atlético também tem feito jogos muito over, apesar do último ter sido apenas 1-0, mas tivemos muitas oportunidades, foi contra o Vila Nova, eu estava assistindo esse jogo, que foi na Independência, então eu espero gols aqui nesse jogo, e vamos tentar pegar aqui o over 1.0 asiático nesse jogo. O que significa isso? Se sair um gol, a gente tem nossa aposta devolvida, se não sair gol, a gente perde, e se sair mais de um gol, a gente pega o green. E esse over 1.0 asiático aí já tá pagando 1,40. Acredito que até os 15 minutos mais ou menos do primeiro tempo já tá pagando 1,60. A gente pode estar pegando aí, então, Botafogo de São Paulo e Atlético, 7 horas lá na Série B. Vamos pegar o over 1.0 asiático. E para fechar o nosso vídeo dessa segunda-feira aqui, vamos de Brasileirão Série A. Um jogo para fechar o nosso vídeo e para fechar a rodada também do Campeonato Brasileiro, Santos e Ceará. Santos numa situação delicada, mesmo com o Neymar aí veio, nem jogou praticamente, só jogou o joguinho contra o Fluminense lá no Campeonato Brasileiro. Santos é o penúltimo colocado do Brasileirão, já está muito pressionado pela torcida, mesmo com a chegada do novo técnico aí, a torcida foi lá no CT, cobrou, o clima não tá bom lá na Vila, e recebe o Ceará, que começou muito bem o Brasileirão, tá em 7º lugar, tá mais tranquilo ali, e vamos fazer uma tip aqui pronta, pelo cenário desse jogo. O Santos joga na Vila, mesmo na situação ruim, eu acredito num golzinho do Santos aqui, porque o Ceará, apesar da boa campanha, tem tomado gols. Então, para esse jogo aqui, eu tenho uma tip pronta que vai ficar da seguinte forma: intervalo entre 1 a 3 gols do Santos, que é o mandante. Na verdade, eu nem sei se esse jogo vai ser na Vila, tá para confirmar ainda se vai ser na Vila ou no Allianz Parque, tava negociando com o Palmeiras. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, ainda não tem essa decisão, mas vamos pegar intervalo entre 1 a 3 gols do Santos, menos de 8 cartões, porque o árbitro que vai apitar tem a média baixa de cartões, e o Ceará também é um time que toma muito poucos cartões, é um dos times que menos leva cartões no Campeonato Brasileiro, mas vamos pegar também pelo menos um cartãozinho no segundo tempo, porque é um jogo muito nervoso aqui por parte do Santos, que está pressionado em penúltimo lugar. Então assim vai ficar a nossa tip pronta para esse jogo, intervalo entre 1 a 3 gols do Santos, menos de 8 cartões de partida, mas pelo menos um cartãozinho no segundo tempo dá uma odd de 1,70, para mim tem muito valor para a gente fechar o nosso vídeo de segunda-feira aqui. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, eu trago aqui para vocês o bilhete, então o bilhete já está na tela para vocês aí dessa segunda-feira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que a gente seja muito bem sucedido, assim como a gente tem sido nos últimos dias, nas últimas semanas e nos últimos meses. E amanhã eu tô de volta aí com mais tips e palpites pra gente continuar a nossa forra que tem sido absurda aqui no canal. Valeu? Tamo junto e até amanhã.